Você já se perguntou por que, mesmo depois de tanto tentar mudar, a sua vida continua repetindo os mesmos ciclos? Por que você atrai os mesmos tipos de pessoas, enfrenta os mesmos desafios, sente as mesmas emoções? Não é porque você está condenado ao passado. É porque, sem perceber, você ainda vive emocionalmente preso a ele. O Dr. Joe Dispenza explica que a mente e o corpo funcionam como um sistema de memória. Quando você pensa algo por tempo suficiente e sente a emoção correspondente repetidas vezes, o seu corpo aprende, quimicamente, a viver nesse estado. Ele se torna viciado nas emoções conhecidas, mesmo que elas sejam negativas. E é isso que Neville Goddard complementa com uma visão espiritual poderosa. O homem não pode servir a dois senhores. Ele deve morrer para uma realidade antiga para nascer em outra. Mudar de vida é, portanto, morrer para o velho eu e nascer para uma nova linha do tempo, uma nova versão de si mesmo. Hoje, eu quero te mostrar como fazer isso conscientemente, unindo ciência e espiritualidade, razão e emoção, corpo e alma. Segundo Joe Dispenza, o cérebro é uma máquina de previsão. Ele usa o passado para tentar prever o futuro. Por isso, quando você acorda de manhã e pensa nas mesmas coisas, sente as mesmas emoções e faz as mesmas escolhas, você está literalmente vivendo o ontem de novo. E quanto mais você repete um padrão emocional, mais o corpo se adapta a ele. Se você passa anos sentindo culpa, medo ou rejeição, o seu corpo se torna quimicamente dependente dessas emoções. Essas emoções produzem um estado químico familiar. E toda vez que você tenta mudar, por exemplo, sentir gratidão ou alegria, o corpo reage como se estivesse em abstinência. É por isso que a mudança parece desconfortável. Porque ela ameaça a identidade química e emocional que o corpo aprendeu a chamar de eu. Joe ensina que, enquanto o corpo estiver preso ao passado, ele sempre vai arrastar a mente de volta para o conhecido. E é por isso que, mesmo com boas intenções, você acaba pensando diferente, mas sentindo igual, e, portanto, criando o mesmo futuro. Neville Goddard ensina que a imaginação é a verdadeira realidade. O mundo físico é apenas o reflexo daquilo que você já criou na mente. Nada acontece no mundo exterior até que você o tenha imaginado no interior. Quando você pensa e sente algo com intensidade emocional, você está ancorando uma linha do tempo, uma frequência vibracional no campo quântico. Joe Dispenza traduz isso para a linguagem científica. Ao manter pensamentos e emoções coerentes, você muda o seu campo eletromagnético pessoal. E o campo é o que atrai experiências compatíveis com a sua vibração. Portanto, toda vez que você mantém o foco em uma emoção antiga, você continua colapsando a mesma realidade quântica. A mesma versão de você, no mesmo passado, com o mesmo resultado. A libertação acontece quando você decide mudar o estado emocional antes que o ambiente mude. Quando você sente o novo futuro como se já fosse real, você passa a vibrar na frequência daquilo que quer atrair. Neville chama isso de assumir o sentimento do desejo realizado. Joe chama de ensinar o corpo emocionalmente o que o futuro vai sentir. Ambos estão falando da mesma coisa. Você cria uma nova linha de tempo quando seu corpo acredita no novo mais do que lembra do velho. Para se desconectar do passado, você precisa retirar a energia emocional das antigas experiências. Enquanto houver emoção, há vínculo. Isso significa parar de se definir pelas histórias que te feriram. O passado não precisa ser negado, ele precisa ser ressignificado. Quando você observa suas antigas dores sem se identificar com elas, você desativa a carga emocional que as sustenta. É como se você dissesse: eu vivi aquilo, mas eu não sou mais aquilo. Joe Dispenza ensina que cada vez que você observa o antigo padrão sem reagir emocionalmente, você está enfraquecendo a conexão neural associada a ele. O cérebro começa a apagar o circuito do velho eu. Neville, por outro lado, ensina a substituir o velho pelo novo. Ele diz: não lute contra o estado que deseja deixar. Permaneça fiel ao estado que deseja possuir. Isso significa que, ao invés de lutar contra o passado, você deve viver mentalmente o novo estado até que ele se torne mais real do que o antigo.
Você se desconecta do passado quando para de reagir a ele. E começa a responder como a nova versão de si mesmo. Uma linha do tempo não é uma sequência de fatos. É uma frequência de consciência. Cada emoção, cada pensamento e cada intenção cria um ponto vibracional. E quando você sustenta uma nova vibração por tempo suficiente, você literalmente muda de linha do tempo. Joe Dispenza explica isso através do conceito de colapso de ondas quânticas. O campo contém infinitas possibilidades. Mas você só enxerga aquela na qual a sua mente está sintonizada. Neville complementa. Você não precisa mudar o mundo, apenas mudar o conceito que tem de si mesmo. Isso significa que a nova linha de tempo não começa quando algo muda fora, mas quando você muda a imagem que sustenta dentro. Então, se você quer uma nova realidade, pare de repetir mentalmente o que não quer mais viver. Escolha uma nova versão de si. Imagine-se vivendo como ela vive. E sinta agora o que ela sentiria. Essa coerência entre pensamento e emoção cria uma assinatura energética nova. Uma vibração que começa a atrair experiências alinhadas com um novo estado. Você não força o futuro a acontecer. Você se torna compatível com ele. E quando isso acontece, o campo responde automaticamente. Desconectar-se do passado é um ato de fé. É confiar em algo que você ainda não pode ver, mas que já existe no campo quântico, esperando sua coerência para se manifestar. Joe Dispenza chama isso de viver com o coração no futuro. Neville chama de persistir na sensação do desejo cumprido. Ambos dizem a mesma verdade. Você é o criador da sua realidade. E o que você sente agora está criando o que virá depois. Pare de lutar contra o velho. Escolha o novo. E viva como se já fosse real. Porque, energeticamente, ele já é. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e comente. Eu escolho criar uma nova linha do tempo. E continue acompanhando a série O Código da Criação, onde a ciência e a espiritualidade se unem para te ensinar a manifestar conscientemente a sua nova realidade.